Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre truques de mágicas que deram terrivelmente errados. Quando eu falo terrivelmente errado, vocês já devem saber do que eu tô falando. Então, antes de começar esse vídeo, se você não é inscrito nesse canal, já aperta aí no se inscrever-se e ative as notificações para receber mais vídeos quando eu postar vídeo aqui no YouTube. E me acompanha também nas outras redes que tem conteúdos um pouco diferentes dos que eu tô acostumada a postar aqui no YouTube. Antes de falar dos truques, eu não podia deixar de falar do Harry Houdini, que ele foi um dos maiores ilusionistas do mundo e que, coincidência ou não, ele acabou morrendo por conta de algum desses truques. O Harry Houdini conseguiu ter muita influência por conta de alguns truques que ele fazia com algemas e ele conseguia escapar de muitos desses truques que ele mesmo fazia. Esses truques eram com algemas e ele colocava diversas algemas nele mesmo e ele conseguia se livrar de todas elas muito facilmente. Ele viu que ele tinha muita facilidade de se livrar com algemas, então ele decidiu incluir outras coisas que eram cordas penduradas em arranha-céus, coisas assim bem loucas. E um desses truques era uma camisa de força que ele estava dentro da água e ele conseguiu escapar com muita facilidade. E outra era uma lata de leite que estava totalmente lacrada. E um desses outros truques era um truque que ele conseguiria escapar enquanto ele ainda estivesse enterrado vivo. Em 1912 ele conseguiu superar qualquer um dos seus concorrentes. E um desses truques era um truque em que ele tinha que ficar suspenso dentro de um aquário que era extremamente grande e ele teria que ficar de cabeça para baixo. E poucos segundos depois ele conseguia se soltar e se liberar com um grande êxito. Acabou morrendo por conta de algumas falhas em um truque que ele tinha feito, que era mais ou menos um truque que era de resistência abdominal. E muitas das pessoas queriam ver se ele realmente tinha essa resistência no abdômen e ele acabou falhando em uma dessas resistências. Mais ou menos quando ele estava no camarim dele, alguns estudantes entraram lá e perguntaram se ele realmente tinha aquela força toda no abdômen dele. O Houdini disse que sim, era o que ele mais tinha, era resistência no abdômen. Então um dos estudantes foi até ele e começou a dar vários tipos de soco nele com bastante força. Mas é que ele se atreveu demais, acabou atacando ele sem nem mesmo um momento assim para ele se preparar. Ele tinha viajado para outras performances que ele iria fazer, mas ele não tinha procurado nenhuma ajuda médica por conta que ele estava com algumas dores no abdômen. E ele continuou fazendo alguns shows, mesmo com essa dor no abdômen. E diziam mais ou menos que o palco todo estava em torno de uns 40 graus. E muitos médicos diziam que ele poderia ter, digamos que, uma suspeita de apendicite. Ele fez uma performance que era dentro de um aquário e dentro de 3 minutos era para que ele tivesse saído do aquário com grande êxito, mas ele não saiu com esses 3 minutos, ele continuou lá dentro. E mesmo depois de ele não ter saído por conta desses 3 minutos que já era para ele estar fora do aquário, a esposa dele, que era também assistente dele, deu um soco no vidro e o vidro quebrou. E levaram ele correndo para o hospital e no mesmo dia ele morreu de apendicite. E também diziam que por conta de ele ter levado tanto dos socos daquele estudante, poderia ter levado com que ele de fato morresse, mas como ele já meio que usava o seu abdômen para fazer diversos truques mágicos,
Digamos que isso foi um pouco de desenvolvimento para que a apendicite pudesse estourar lá dentro. E digamos que por vários anos tiveram outros truques mágicos que vários outros mágicos tentavam reproduzir os mesmos truques que o Uri Houdini, só que meio que esses truques iam para culatra. Um deles tiveram até mesmo terrivelmente momentos trágicos e é o que eu vou trazer aqui para vocês. E o ilusionista número 1 era o ilusionista Genesta. Ele queria reproduzir o mesmo truque que o Houdini, que era daquele da lata de leite. Digamos que mais ou menos na época que ele estava aprendendo esse truque, o Houdini estava desenvolvendo essa técnica e depois do falecimento do Houdini, ele conseguiu fazer com que esse truque desse certo. E qual era o truque desse da lata de leite? Era que o Houdini deixava a tampa de leite, digamos que um pouquinho levemente solta, para que ele pudesse abrir ela com grande facilidade enquanto ele ainda estava reproduzindo alguns outros truques. A tampa do galão, que era onde ele costumava ficar, estava, digamos que um pouquinho levemente solta, mas ele deixava ela solta, mas deixava para que o público não descobrisse que ela realmente estava solta. Então ele conseguia fazer tudo isso muito rápido. Mas pelo que parece, a tampa ela tinha sido amassada e tinha feito com que ele ficasse preso lá dentro. E como a tampa não estava saindo com facilidade, e muitas das pessoas viram que alguma coisa estava errada por conta que ele não estava saindo lá de dentro daquele balde. Então as pessoas resolveram ajudar ele, então eles fecharam a cortina e tentaram tirar ele lá de dentro. E o Ernesto já estava lá dentro daquele balde já fazia algum tempo, então ele já tinha conseguido inalar um pouco do leite que estava ali em volta dele. Então eles tentaram tirar ele de lá e reviveram ele. Ele disse que quando ele chegou no hospital, ele disse que tinha feito outros truques, que ele tinha passado em torno de uns 10 anos fazendo os mesmos truques. Mas quando ele pegou esse para fazer, ele viu que não iria dar muito certo e ele acabou inalando muito leite e acabou falecendo no mesmo dia. Então vocês devem imaginar o desespero do ilusionista que não conseguiu sair dali de dentro daquela caixa de leite. O segundo ilusionista era o Joe Estes, eu acho que é alguma coisa assim, que ele também tentou fazer performance de um outro truque que o Uri Houdini fez na época. Esse é um dos casos mais bizarros por conta que ele tinha meio que entrado dentro de um caixão de plástico e tinham jogado terra por cima e ele teria conseguido escapar. Mais ou menos tá ali dentro do caixão, mas ele queria fazer isso com cimento. E muitas pessoas poderiam ter dito que aquilo iria dar errado sim, por conta que o cimento é uma coisa que seca extremamente rápido. Se você não age com muita rapidez, você pode acabar sendo esmagado pelo próprio cimento. Esse truque foi feito na véspera do Halloween e digamos que esse truque não deu muito certo. Que todo aquele cimento que estava em cima do caixão dele de plástico acabou meio que esmagando ele por dentro e ele acabou morrendo e foi fatal. Mais ou menos a família dele estava acompanhando todo esse truque, então digamos que a família dele teve que assistir a morte de mais um mágico. Por fim, o terceiro é a Madame Delinsky, que era um casal que faziam truques por faziam esses truques mais ou menos ali pela Europa. E a Madame Delinsky, ela fez um truque que era passando ali por perto e ela passava ali pela uma linha de fuzilamento, digamos, que era mais ou menos composta por vários fuzileiros do exército. E digamos que ela passava ali rápido e conseguia passar, digamos que sem levar nenhum tiro
ou algo assim. Na época falavam mais ou menos que um desses soldados, eles não mantinham as armas totalmente carregadas, e então digamos que eles só ficavam fazendo barulho, e que ela ia sair no final dessa linha de soldados com todas as balas na mão. O ano era 1920, digamos que nessa época mais ou menos a Madame Delinsky estava grávida e ela ia mostrar essa performance para a família real alemã. Então, digamos que os caras que faziam a linha dos homens, os homens que estavam com as armas, digamos que eles estavam tão nervosos que eles acabaram carregando a arma como eles sempre faziam. E a Madame Delinsky estava passando e digamos que uma dessas pessoas acabou ficando, digamos que muito nervosa e acabou acertando o abdômen dela. E um dos familiares da família real alemã acabou desmaiando, assim como outras pessoas. E dizem que ela foi pro hospital, mas o filho dela morreu. E digamos que o filho dela morreu e 2 dias depois ela acabou falecendo também. E dizem também que o marido dela nunca mais fez performance por conta que ele ficou muito assustado com o que tinha acontecido com a mulher dele. Bom, pessoal, esse foi alguns casos de mágica que deram terrivelmente errados. E muitas das pessoas tentaram copiar o Houdini e deram errado. E pessoas que tentaram se enterrar viva e também deram errado. Digamos que aconteceu outros casos também. Mas me digam se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, eu posso trazer mais aqui pra vocês. Então é isso. Até a próxima.